Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus fortaleça-nos nesta manhã e que sintamos todos agraciados pelas vibrações dos nossos benfeitores maiores. Convidamos a todos a refletir na lição de hoje para que possamos compreender melhor o que Jesus tem nos ensinado. Nós estamos lendo Não ponhais a candeia abaixo do alqueire, o item 9, 8 e 9. Não vades ter com os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes. Não procurei os gentios e não entrei na cidade dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrange a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdém da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer. E os apóstolos não lhe achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já rodeado. Sabia que a conversão dos gentios daria seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores, obstinados, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Que, pois, a exemplo destes, procuram primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraza na treva, porque assim, procedendo em maior proporção, se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos outros não é dar mostra à indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes a ver quando estiverem dominados pela opinião geral, a escutarem a mesma coisa, incessantemente repetida ao seu derredor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia de não pôr pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido a antemão preparado, pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivam primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais, então, um curso. Tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje,
As ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação, mas para ela não existe barreiras, tem o seu foco em toda a parte, em todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são um povo, apenas uma opinião com que se topa em toda a parte e da qual a verdade triunfa. Pouco a pouco, como o paganismo triunfou, o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Então, convidamos a todos a elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo ao nosso Divino Mestre que nos assista, que nos ampare e que traga para nós as vibrações maiores que façam-nos compreender a sua grandeza, os seus ensinamentos e que eles possam penetrar dentro de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Jesus, abençoado seja esse dia pelo seu amor. Dai-nos força e que possamos vencer as dificuldades do caminho com serenidade, com confiança e com fé. Que assim seja. Meus queridos irmãos, é uma lição extremamente importante para que a gente possa ver o valor da luz da candeia, né, que ilumina todos nós, os pensamentos daqueles que querem realmente compreender os ensinos de Jesus. E aqui ele fala, não vades ter com os gentios, quer dizer, não vá ir aos lugares como os gentios, era um povo que ainda eram tão distante da verdade trazida por Jesus, eram pagãos. Então, eles não tinham muita condição para receber a grandeza do reino de Deus em seus corações. E nós vamos ver que Kardec faz um comentário assim, bem expressivo para todos nós, que em muitas circunstâncias prova Jesus que as suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrange a humanidade toda. Nós precisamos entender nesse item do Evangelho o processo também do tempo e da evolução que nós estamos hoje. Ele não poderia, de forma alguma, trazer um ensinamento da verdade como filho de Deus, como responsável por tudo que nós precisamos administrar. É impossível, né? Que Jesus viesse dar uma grandeza de tal importância só para o povo judeu. Seria irrisório essa questão, porque todos nós fazemos parte da mesma paternidade divina. Mas quando ele reúne os discípulos, os apóstolos, e que ele já conversando com eles, explicando toda a sua essência de trabalho, ele faz uma recomendação muito expressiva, porque ele diz assim, que não vão ter com os pagãos. Não é que desdenhem da conversão deles, o que nada teria de caridoso. Jesus está pedindo aos apóstolos, discípulos, que não fosse falar com os pagãos, com os pagãos, porque eles não estavam prontos para receber essa verdade. E é preciso que a gente possa observar que todos nós temos um tempo, o tempo da maturidade, o tempo para que a gente possa expandir a razão, a inteligência, para compreender o que Jesus veio nos trazer. Foi por isso que mais tarde veio o Espiritismo, para nos esclarecer aquilo que naquela época do Cristo
nós não teríamos condição pela nossa imaturidade espiritual. E na fala de Jesus, nós vamos vendo a profundidade e a grandeza do desdobramento do tempo em que a verdade ia abranger todos nós. Ele diz assim: não é que desdém da conversão deles, que nada teria de caridoso. Sim, todos nós sabemos que um dia eles iam conhecer a verdade. Aí, mas ele fala, os judeus já acreditavam em Deus e esperavam o Messias, porque já tinha sido preparado por Moisés. Agora, os pagãos não. Os pagãos, eles não conheciam a verdade, não conheciam nem o Messias, não sabiam do Messias, porque eles não acreditavam. E foi por isso que Jesus, então, recomenda aos apóstolos, aos discípulos, que fosse ide em busca das ovelhas transviadas de Israel. Isto é, ide semear em terreno já rodeado. Isso é tão moderno quanto hoje. Não adianta eu querer falar de doutrina espírita para quem não está pronto para recebê-lo. Muitas vezes os espíritas têm tido uma preocupação de que as igrejas evangélicas, os crentes estão crescendo. Que bom que eles estejam crescendo. Muito bom. É sinal de que eles estão sendo arroteados agora. Eles estão sendo mexidos, trabalhados. Porque num momento ou outro, eles vão compreender a verdade que hoje já compreendemos. Qual é essa verdade? A imortalidade, a justiça divina, o conhecimento das leis de Deus, a operosidade do bem, da caridade em nossa vida, o valor da mediunidade, que é a comunicabilidade. Então, isso é muito importante, que cada um chegue no seu tempo para compreender, porque não adianta nós falarmos de todas essas verdades para quem ainda não tem o solo preparado. E é por isso que quando Jesus vem trazendo as parábolas, ele começa com a parábola do semeador. Porque a parábola do semeador é uma parábola de ação, que é um convite para todos nós, que para que eu aprenda a mudar o meu pensamento, as minhas atitudes, eu preciso ter vontade. Vontade de fazer algo novo, vontade de criar novas ideias. Então, quando ele fala isso, ele diz para depois: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel. Isto é, ide semear em terreno já rodeado. Será que nós somos as ovelhas transviadas de ontem? Talvez sejamos. Porque a ovelha transviada é aquela que muitas vezes não quer aceitar a mesmice. E ela sai em busca de outras coisas melhores. E nós também saímos do rebanho da comodidade, da acomodação, da passividade, para irmos buscar a verdade trazida pela doutrina espírita, que nada mais é do que o espiritismo redivivo. Então, nós estamos vendo hoje que nós estamos melhores do que ontem, mas no decorrer do tempo, a evolução, nós estaremos numa posição muito melhor do que agora. É o que ele mostra aqui, ó, mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo, porque mudou o tempo. E quando ele recomenda que eles não fossem aos gentios, eles não estavam também preparados para levar aquilo que aqueles irmãos precisavam. Então, nós vamos ver que essas palavras podem também aplicar aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores, obstinados, adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para o apóstolo. Então, hoje, quantas pessoas criticam, né, ainda o Espiritismo, e tem uma passagem do Evangelho que ele pergunta: será que é preciso ter uma inteligência bastante avançada para compreender a doutrina espírita? Não, não. Basta que a gente tenha desenvolvido dentro de nós as conquistas que a verdade nos promove, que vai ampliando o nosso olhar, tanto da inteligência quanto da razão. Então, nós vamos ver que os incrédulos que ontem, né, zombavam
hoje eles já estão interessados em aprender. E nós vimos quando o Paulo de Tarso foi para os gentios, o que ele fez? Ele lutou, mas ele conseguiu, ele também já estava praticamente pronto, ele estava pronto para enfrentar. Então, nós precisamos compreender que todos nós precisamos ter boa vontade para que nós possamos fecundar dentro de nós essa verdade. E quando nós estamos fecundando a verdade, nós estamos removendo de nós o orgulho, a vaidade, né? E aí o Evangelho nos diz, mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza na treva. Porque assim, procedendo em maior proporção, se aumentará o número de sustentadores da causa. É isso que nós precisamos. Não adianta a gente ficar aí falando e perdendo tempo com quem não está pronto. Não adianta. Há muitos irmãos que aguardam a sementeira da verdade. Então, nosso papel é cada vez mais levar a palavra do Mestre de forma clara, mas que esta palavra também não seja destituída do exemplo, do trabalho, da dignidade e da postura. Então, nós vamos ver que cada semente, ela carrega dentro de si o germe sublime que há necessidade de germinar. Em algum tempo, então, por isso nós não podemos perder o tempo, para que a gente possa cultivar primeiro nos corações daqueles que desejam compreender, porque outros é perder tempo. Então, na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais, então estão em curso tudo que circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos, mas hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. Esse é o grande papel da doutrina espírita, trazer um conhecimento cristianizado, trazer um conhecimento que vai fazer com que alcance todos os corações que já estejam prontos. Então, irmãos, tenhamos cautela, tenhamos postura, seriedade, para levar aqueles que querem nos ouvir, querem aprender, aqueles que aproximam da doutrina espírita, que eles possam receber com amor essa centelha de luz, para que eles possam atender as ovelhas que estão desgarradas. Essas ovelhas não desgarraram do rebanho do Cristo, elas estão em busca do rebanho do Cristo. É diferente, viu, irmãos? Nós desgarramos de tantas outras religiões para buscarmos a verdade com Jesus. E que o Mestre nos fortaleça e nos ampare hoje e por todo o sempre. Que Deus esteja conosco. Nesta manhã sublime, nós vamos pedir a Jesus que fluidifique as nossas águas, que elas sejam fluidificadas com muito amor pelos amigos espirituais nesse momento do passe, dessa transfusão de energia, desses fluidos que nos fortalecem. O passe é uma transfusão de energias que vai aumentar a transfusão do nosso campo psíquico para o campo mental, sustentado pela fé, pela coragem, e que ao ingerirmos esta água, possamos sentirmos mais ricos em vibrações. Jesus, que o seu amor se estenda sobre todos os nossos irmãos. E pedimos aos companheiros do grupo espírita que possamos juntos vibrar em favor de todos aqueles que estão compartilhando conosco deste Evangelho. O abraço amigo, irmãos, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se agasalhado pelo amor de Eurípides, que assim seja.